Meus amigos podblazeiros, eita, já me enrolei aqui. Outro Podblá, mais uma vez aqui, com pessoas relevantes para a nossa cultura. Como eu sempre falo, se você quer saber de cultura, esse é o Podblá. Roda a vinheta e vamos lá. Olha quem está na cena, presta atenção, você que é do nicho cultural, principalmente aqui em Porto Velho, sabe de quem que eu estou falando, já está vendo aqui, sabe da importância dessa pessoa. Jória Lima, nada mais, nada menos do que Jória Lima aqui comigo. Jória, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer e uma honra ter você aqui, alguém do seu quilate, né, vamos dizer assim, tá bom? E, como eu falei para você, esse é o Podblá, né, você já estava na minha agenda já faz um tempo, e gostaria aqui de te agradecer pela sua presença logo de antemão. Mas seja bem-vinda, Jória Lima. Imagina, eu que agradeço, Silvinho, agradeço a todos vocês, sobretudo porque me traz grandes lembranças, né? Como amiga, como admiradora do seu pai, quando você me falou desse projeto, não poderia estar em melhor mãos, sabe? É a herança cultural, a gente precisava ter essa pessoa nesse lugar que você está ocupando, com esse podcast, e eu fico muito feliz de estar aqui. A minha intenção sempre foi, eu sempre pensei nisso, dar continuidade no que o meu pai fazia, mas com a linguagem, digamos assim, mais atual, né? Eu conversava sobre isso com ele. Hoje nós não temos aí o jornal escrito, é muito difícil, né? Então as linguagens vão mudando, né? Os formatos vão se transformando, e ele estava aqui na ideia original, ele faria parte disso aqui comigo. Que né? delícia. Mas infelizmente não deu. E eu quero só dizer para você, Jória, que eu não sei se você já teve a oportunidade de saber da boca dele, mas o meu pai admirava muito você. Falando sério. Eu lembro uma vez que vocês concorreram, o nome de vocês estava cotado para Fundo Cultural. Verdade, e ficou mesmo. tipo Silvio Santos e Jória Lima. Verdade, né? teve isso, sim. E ele conversava comigo quando teve essa questão de vocês estarem no páreo, digamos assim, ele falou para mim. Ele falou assim para mim, ele falou, não, mas a Jória, tipo assim, tá em boas mãos. Né? Eu não conhecia você, conhecia de nome, mas ainda não conhecia ali. E ele me falou muito bem de você. O primeiro contato que eu tive com o teu nome foi através dele, ele me explicando quem era, o peso que você tinha. Ele acompanhava. Então, ele acompanhava as nossas apresentações, a carreira. Devo muito a ele, porque ele foi um incentivador, prestaram homenagem ali também na Câmara dos Vereadores, na Assembleia, tudo em função do que ele escrevia, como ele enaltecia a nossa cultura local, né? E isso, para nós, nossa, foi uma perda para a cultura muito grande, está sendo recompensada agora com você e outros que podem, né? Agora está surgindo muita gente, né? Fazendo com essas novas leis de incentivo aí, muito movimento cultural, que bom. E que existam sempre esses incentivadores. Igual seu pai não haverá. Porque o que eu gostava muito nele é que ele tinha o Zé Catraca, ele agradava muitos e também desagradava. E eu me divertia. Eu me divertia com essa figura. E interessante que o fato dele desagradar, nos casos em que ele desagradava, ele não estava nem aí. Nem aí, ele seguia numa ótima e cumprimentava todo mundo ótimo, feliz, alegre, fazendo o que ele mais gostava de fazer. Mas eu confesso que ele sempre tinha razão. É verdade. Inclusive ele falava isso para mim. Eu falava, pai, às vezes eu via, né, certas alterações dele, eu presenciava. E uma vez eu perguntei para ele, eu falei, pai, o senhor não tem assim receio de pegar uma resposta à altura ou alguém for ser mais desaforado com o senhor e de repente partir para violência, porque ele era meio, né? Às vezes ele era meio truculento. E ele falou uma vez para mim, ele falou, Silvio José, que é o meu nome mesmo, Silvio José, o pessoal me chama Silvinho, meu nome é Silvio José. Silvio José, quando eu dou-lhe uma dessa em alguém, a pessoa sabe que eu tenho razão. Que tá merecendo. Que ela tá merecendo, exatamente. Eu falei, rapaz, Mas deixa eu falar. Vou pedir licença aqui para você, porque para falar de quem é a Jória, né? Além de do ser humano, enfim, profissionalmente falando, tem que ler.
Tá bom. Tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês, pessoal. Quem é essa mulher que está aqui na minha frente em termos de formações, enfim, de formação técnica? Ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Letras pela Universidade Federal de Rondônia, né, na Uni, especialista em Administração Pública pela Universidade Federal de Rondônia, é especialista em arte contemporânea pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, né, Minas Gerais. Ocupou o cargo de assessora jurídica do Conselho assessora jurídica do Tribunal de Contas. de conselheiro, né, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Atuou como secretária municipal de cultura do município de Porto Velho de 2013 a 2014. Foi vice-presidente da Funcultural em 2017. É uma pesquisadora do CAPES, né, na área de letras. É advogada, profissional, né, analista comportamental, business coach, certificada pelo Instituto Brasileiro de Coach e atuou como empresária do ramo da cultura e da educação. É isso aí. Que currículo é esse, Jora? Como foi? Você foi primeiro de todas aqui, advogada? Foi o direito? Então, não, foi simultâneo. Sempre foi simultâneo. Na verdade, as artes... Meu Deus, de novo. Na verdade, as artes vieram antes, porque veio de infância, assim, o meu interesse pelas artes. Pelo teatro, principalmente. E dali dos 9 anos em diante, comecei a gostar, decidi que era isso que eu gostaria de fazer. Na verdade, eu ia fazendo. Não pensava nisso profissionalmente. Não era um prospecto que tu fazia, né? Não. Aí eu já morava aqui, vim de Manaus, morava aqui em Porto Velho, por essa época. Sou manauara. Não sabia. Eu pensei que você era daqui, nascida. Não, eu vim pra cá com 9 anos. Na época eu tinha 9 anos. 9 anos. Agora... Depois foi mudando. Veio pequenininha. Veio pequenininha, com 9 aninhos. Aí fui ficando. E fui estudar teatro depois em Belo Horizonte, ao mesmo tempo em que fazia faculdade de Direito. Fazia o teatro universitário e a faculdade de Direito. O teatro eu fazia por uma questão de necessidade de vida. Sempre fiz. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo que era também uma profissão. Nem era esse meu objetivo. Mas eu já me profissionalizei aos 18 anos no teatro, com registro, carteira, fiz a prova do SATE de Minas, então eu já trabalhava profissionalmente. Antes era como amadora, até os 18, e a partir dos 18 profissionalmente. É mesmo? Mas tem alguém na família? Não. Assim, a tua referência, teve uma referência familiar? Meu pai era isso? Não, amigo, não teve, não. Pelo contrário, eu odiava. Era uma coisa perseguida, assim. É um estigma de quem quer ser artista, parece, né? Essa Olha, contraposição sofri muito, assim, sabe? Esse preconceito já desde a família, depois a sociedade só vem um pouco complementar. Mas foi bem difícil. Tenho, nós somos 5 hoje, éramos 6, somos 5, e eu sou a mais nova dos irmãos. Tem 2 homens e 2 mulheres acima. E começou isso desde pequena, com a música, com o piano e com o teatro. Mas assim, você falando sobre a questão da família, digamos, não apoiar muito. Mas desde pequena você falou que já procurou isso. Pequena eles mandavam em você. E eles não tinham... Como é que tu conseguiu... Porque era uma coisa que estava vinculada à escola, não é? Então a escola tinha, nesse colégio em Manaus, ele tinha um teatro e um museu do índio dentro, era um colégio grande, o Santa Terezinha. E nesse teatro nós apresentávamos os trabalhos. Eu era sempre chamada porque eu já lia muito desde pequena e decorava muito rápido. Tinha uma memória incrível, que já se foi, mas durou um bom tempo. Hoje em dia eu já não me garanto tanto. Então, eles me chamavam muito para apresentar. E depois que eu comecei a apresentar, eu venci um grande medo que eu tinha de tudo, assim, que eu era muito, muito tímida. Era quase que doentio, assim, a timidez, sabe? E o teatro foi que me salvou desse lugar mesmo. E é meio paradoxal, então, né? Porque você era tímida e
E era do teatro. É uma coisa meio que não tem muito a ver uma coisa com a outra. Pois é. Era uma circunstância, assim, curiosa, porque de pequenininha, as pessoas queriam ficar um pouco exibindo aquela criança que lia. Eu lia muito bem, desde pequena. Fui alfabetizada em casa mesmo. E só que chamavam o meu nome, eu já me tremia toda, já me urinava toda. Verdade. Era desse nível? Era desse nível. A escola já tinha roupa para trocar, a criancinha, que eu passava muito mal. E ia internada todo ano, assim, com falta de ar, tinha asma, tinha bronquite, de nervoso. Até que se descobriu que era o nervoso, a timidez mesmo. Aquela agonia do nervoso. Eu compreendo muito quem passa por isso. Hoje eu treino pessoas, né? Dou mentoria, dou aula de oratória, sempre dirigi atores, porque eu me identifico, eu sei o que é estar do outro lado. É um dos maiores medos, né, do mundo, é o medo de falar em público, de estar diante de um público. E eu passei por isso, e foi o teatro que conseguiu me dar essa redenção, assim, que me salvou um pouco. Interessante, né? Eu não sei, no meu caso, eu não sei se vem também da veia, né? Já eu acho muito tranquilo, cara. Eu acho que vai ali, pega o microfone, vai ali e fala isso. Pode ter 10 mil pessoas, pode ter 5, pode ter. Sim. Eu chego e falo, né? E é engraçado, já para subir num palco e atuar, não me chame que eu já. Aí sim. Eu vou travar. Pois é, para mim é completamente o Além contrário. de eu não ter a técnica, mas só de eu ter a responsabilidade, de repente, de ter que encenar alguma coisa. Aí já não... Entendi. Aí sim. Eu sou um pouco o contrário, Silvio, porque num palco eu me permito fazer tudo que o personagem precisa fazer para transmitir aquela mensagem daquela pessoa. Mas tudo, eu fiz coisas que eu não faço. Eu tenho medo de altura, eu já fiz espetáculos no andaime de 4 metros, né? Já toda pintada com tinta que podia, com água no palco, chovia no palco. Quer dizer, jamais farei isso em sã consciência fora, mas dentro do palco eu faço. Toco instrumentos que nunca toquei, falo línguas que nunca falei, aprendo tudo. Falo em línguas. Falo em línguas no palco, sim. Então ali, realmente eu vivo qualquer personagem que seja interessante, necessário para a história. Por outro lado, fora, eu não me sinto muito à vontade para falar de mim, sabe? É sempre um lugar que eu fico... Mas eu falo, né? Também não tem mais aquela timidez. Mas eu já percebo isso, então, quem é profissional do ramo, atriz, ator, enfim, pessoas que atuam, né? Profissionais dessa área, é meio que comum o pessoal ser reservado e quando ele está em cena, a pessoa se transforma. Não parece que é a mesma pessoa né, que está dando vida àquele personagem. Verdade. É como se fosse uma espécie de... Não sei se é fuga o nome, mas parece que sai do teu eu normal, incorpora alguma coisa que tu pode ser qualquer coisa. É um refúgio ali, né? Você está protegido pela própria máscara teatral, a máscara da encenação. Você está a serviço da arte. Então não é tanto sobre você, é sobre aquilo que precisa ser realizado, né? Passado. Público, né? E quanto melhor você fizer, né? As pessoas receberão melhor, que dizem que é aquele pacto, né? Me engana que eu gosto. Querem ser bem enganados, né? O mau ator, a má atriz, a má interpretação é muito frustrante para o público, né? É verdade. E o público sente. Totalmente. Quando aquilo está soando mecânico demais. Né? Ou seja, para você passar, você tem que ter uma entrega absoluta. Muito absoluta. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos de teatro que o teatro ele não exige muito. Ele exige tudo. É só isso, é tudo. É o teu emocional, é o teu psicológico, é o postura, físico, né? Tudo. Não fica tudo nada linguagem de fora. No teatro, tudo né? é linguagem. E vai precisar de você inteiro, quer dizer, se eu tiver num processo de... Né, se eu tiver em cena, aqui quase não tem espetáculos que ficam em cartaz muito tempo, né? Em Porto Velho não tem esse costume. Mas em Belo Horizonte sempre teve. E eu sempre ficava de quinta a domingo, às vezes com mais de um espetáculo infantil, um adulto, um projeto pela manhã, então era bem puxado, né? E quando você está nesse processo, já de quarta-feira você já não come qualquer coisa, você tem que cuidar do sono, da sua alimentação, de tudo que está em torno, a voz sempre, o corpo todo, né? Então, durante esse processo é bem imersivo, assim, é um cuidado muito grande, porque você é um instrumento. É verdade. Não é? E nessa
nessa tua caminhada? Pelo que você falou, desde criança o teatro tá ali, né? E aí você falou, acho que aos 18 você já se Já era tornou profissional. Como veio a necessidade de fazer uma faculdade, então, de Direito? Tipo assim, porque às vezes a gente já fez isso e pronto, agora eu vou trabalhar com isso e vou ganhar dinheiro com isso. Então, mas o que ocorre é que, como eu disse, eu não via como profissão. A arte eu não via como profissão, eu via como uma necessidade minha, independente de qualquer coisa. E tinha aquela expectativa de que ia viver mais do direito, como advogada, né? Então, muito associada a isso, né? Questão financeira. Entendi. Então, será que o direito era uma espécie de... Não sei, né? Eu vou fazer isso aqui porque eu gosto, e o direito para viver... agradar a família, agradar a sociedade, né? Também uma certa ideologia que depois acaba se frustrando um pouco dentro da faculdade, porque nós temos uma noção de justiça que é bem diferente do que é aquilo que a gente aprende numa faculdade de Direito, né? Na faculdade de Direito nós vamos aprender inúmeras técnicas e como operá-la, né? Mas ela não é necessariamente aquela noção de justiça idealizada e romântica que nós temos antes de entrar. Então, isso para mim foi um pouco chocante. É assim, e não estou dizendo que deva ser diferente, mas é isso, você vai estar defendendo o seu cliente na posição em que ele estiver. Esse é o seu papel. Entendi. E em algum momento, o teatro, a tua habilidade teatral, ela te ajuda dentro do direito? Ou vice-versa? Olha, quem serve mais quem? Então... Quem serve mais para quem aí? A questão é o seguinte... A minha habilidade teatral, em razão dela, eu me especializei numa área que é a administração pública, para não ter que estar diante de um conflito, diante de outro advogado, diante do juiz, tentando convencê-los de algo. Por quê? Eu tive uma experiência ali mesmo, eles chamam assim, tipo um ensaio, né? Ainda era aula, aqui na Escola da Magistratura, e para defender um caso que, por exemplo, eu não era a favor desse posicionamento. E eu fiz com toda a teatralidade que me era dada. E consegui reverter toda uma situação que foi contrária àquele ser humano que estava ali. Aquilo me fez pensar muito. Eu não queria que a minha habilidade interpretativa pudesse prejudicar alguém. Causar uma consequência. Simplesmente para ganhar uma causa. Então, assim, a ética sempre esteve muito presente e isso iria acontecer como já aconteceu outras vezes. Isso eu me permito no palco. No palco eu me permito, fora dele, não. Aí eu tenho um pacto com a verdade, aí sou uma pessoa que tem um pacto com a ética, não é? Então eu fui para um lado do direito que eu gosto muito, que é o direito administrativo e que não tem um litígio ali diretamente, né? Não depende, né? Não depende da minha teatralidade, depende da capacidade de escrita e argumentação. E o que foi sempre mais forte na tua vida? Foi o lado, sei lá, cultural ou foi o lado direito, assim? Quem que rege mais a... Olha, como sempre, eles caminharam juntos. Acho que sou meio esquizofrênica. Eles caminharam sempre juntos, porque acho que eu te conheço como a Jória da cultura, assim, do movimento cultural, a gestora, sempre voltado a algo para a cultura. Né? Mas ali, por exemplo, na gestão, estava muito ligado ao direito também. O conhecimento do direito é fundamental. O direito administrativo, a administração pública, né? Como melhor gerir os recursos públicos. Eu acho que tem duas coisas. A questão de buscar a justiça, um equilíbrio na vida humana, na vida em sociedade. Isso o direito me ajuda muito e as artes também vêm para complementar. Um ser humano, né, completo, íntegro, ele precisa vivenciar um pouco disso das artes na vida, seja usufruindo ou criando ele próprio, né? É verdade. Senão fica sem sentido, sabe? A vida fica sem sentido. Uma vez eu vi o Ariano Suassuna falando tipo um meme, é desses vídeos rios, né, que rolam na internet. Ele fala assim, só que, claro, de uma maneira poetizada, né? Ele fala assim que ele tem uma afeição muito grande
pelos mentirosos. Ele fala... Eu acho que eu vi esse, aí por quê, né? Perguntaram para ele por quê? Porque o mentiroso, ele é lúdico. Ele faz toda uma narrativa para conseguir obter um resultado. Verdade. Né? O verdadeiro é frio, é aquilo e acabou. Né? Então, essa questão da... E ele fala também uma coisa que acho que é nesse, que ele fala viu. que é uma falta de educação falar a verdade para a pessoa na frente dela. Exatamente. Né? Uma coisa assim. Ele fala isso. Eu acho uma falta de elegância você falar da pessoa. Mal da pessoa na frente dela, né? É melhor esperar a pessoa sair e você. Adoro. E super concordo. É uma figura, né? Mas, Verdade. Jória, qual que é o maior desafio em ser um gestor público na cultura? Todos, hein? Todos os desafios. Porque a cultura é o primo feio, né? De todas as secretarias, né? De todos os governos, todos não, mas da grande parte deles, podemos dizer. A impressão que se tem da cultura é sempre essa, né? Assim... A impressão não é a verdade mesmo, porque é um setor que não produz, em princípio, um retorno para o primeiro gestor máximo que está à frente, né? Um retorno em termos de recursos, um retorno, sabe, em termos de... Ele entende que é assim, porque, na verdade, é uma falta de conhecimento mesmo, de como bem utilizar a cultura a serviço da sociedade, né? Todo esse poder simbólico, além do econômico, do social, é a cultura que pode trazer e elevar muito o nome do gestor, se assim ele souber utilizar, como eu disse, se tiver um bom gestor na frente da pasta também. Mas é sempre considerado assim um primo pobre. Tem muito preconceito ainda com relação aos artistas. Tem muito preconceito com relação à cultura. Muito mesmo. Porque a cultura liberta, né? Ela transforma o ser humano no senso crítico. É isso que eu acho interessante. O senso crítico. Aí, de repente, o gestor Será pensa que é assim... falta de interesse ou é medo de apoiar? Medo que gera falta de interesse, entendeu? A pessoa fica, poxa, eu vou estar alimentando essas cobras aqui que depois vão me picar lá na frente. Depende, será que ele vai estar errado? Se ele estiver errado, em algum momento os artistas terão olhos para ver. Porque os artistas são muito críticos, né? São pessoas que enxergam com um olhar mais da margem para o centro, que se dão esse trabalho e têm a sensibilidade para lidar com essas questões de uma maneira mais direta. Então incomoda. Mas quero crer sempre que é por uma ignorância do fato, sabe? Um mau uso, assim. Inclusive, às vezes eu também sinto isso. Não sempre. Isso pode não ser um geral, mas eu sinto isso também. No próprio nicho cultural, também existe uma falta de apoio entre as classes. Sim. Às vezes, por exemplo, eu sou um músico, eu sou um compositor, tenho um trabalho, enfim. Mas eu nunca vi, por exemplo, ninguém tocando uma música minha. Sim. Tipo isso. Uhum. Você, Sim. divulgar o outro. Sei. Eu não canto uma música do Djavan? Entendi. Podia estar cantando Podia estar cantando uma de um amigo meu, como eu faço no meu repertório. E alguns fazem. É isso que eu estou dizendo, não é geral. Sim. Mas, às vezes, a própria classe, ela se boicota. Acho que não é nem propósito. Não é nem de propósito. Eu não sei. É como se, às vezes, sentisse que não tem obrigação. Eu não sei, porque isso, querendo ou não, é uma forma de fortalecer. Porque a gente também não pode só, muitas vezes, isso é a minha opinião, só o poder público tem que dar isso, tem que ser aquilo, tem que ser... A classe também ela tem que se forjar de alguma forma. Sem dúvida nenhuma. Não é? O que acontece é um pouco, a meu ver, o que ocorre é... Você já viu quando a gente joga aquele farelinho para os peixes na lagoa e vem todos... É verdade. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é alimentado pelo poder público, para que dentro da própria classe não haja união. E é lamentável que algumas pessoas, por ignorância, por não perceber, se deixam manipular e embarcam nessa divisão, nessa fragmentação. Essa dicotomia, né? Porque não era para ser assim.
né? Mas assim, onde estão os lugares de confraternização dos artistas? Onde estão as praças públicas com seus coretos, com seus palcos que seria hoje? Onde está nessa cidade? Os lugares de confluência da sociedade. Você vai para uma zona sul, onde é a praça na zona sul? Onde é a praça na Zona Leste que a gente vai? Aí tem ali uma grande, que é um pouquinho as pessoas caminham e se encontram, mais recente, mas historicamente a cidade foi feita para todo mundo não se encontrar, não confraternizar. Tem um lugar, por exemplo, no centro, vamos dizer que seja ali no mercado, aí é uma briga tremenda. Qual é o estilo que pode, qual é o estilo que não pode, o que é cultura, o que não é cultura, o minha é melhor, a sua é pior. É uma briga terrível, que ela é alimentada ideologicamente, voluntariamente, com consciência pelo poder público. Deliberadamente. É a minha visão, é a minha opinião. Eu não tinha, porque se você avaliar, eu observo muito a questão da cidade de Porto Velho, amo demais essa região, amo demais a nossa cultura e sofro muito. E sou uma pessoa também que apedreja muito, quando é necessário. Uma das observações que eu faço é na maneira como a cidade está dividida. Não é? Você quer sair, dar uma volta, um passeio para ir, você só vê o Rio Madeira se você pagar para ver. Agora liberaram, né? Ali a Estrada de Ferro tem aquela faixinha que você vê o Rio Madeira. O resto são restaurantes que você tem que sentar para ver. Não tem um lugar público, uma praça grande, para grandes manifestações artísticas. Uma orla, um lugar onde para a terceira idade, que já começa a me interessar mais por ela, para as crianças também, para as famílias, não é? Que tem essa visão que vai congregar. Esse é um dos fatores que penso. É interessante porque me traz aqui na mente o que você está falando e existe, isso é o meu pensamento. Existe a cultura, de fato, né? E existe você entreter. O entretenimento. Existe aquilo que você faz para falar, para fazer aquilo. Sim. E nem sempre aquilo é cultura. Cultura, na minha mente, é algo mais robusto. É algo mais... enfim. É bem maior. A cultura, ela abrange desde o momento do nosso nascimento, antes do nosso nascimento e após a morte. Tudo isso que envolve esse ser humano, as suas relações, é cultura. Por que eu digo isso? Porque dependendo do lugar onde você nasce, você é batizado de uma maneira, de acordo com uma religião. Em outros lugares e tribos é de outra. Em outros lugares nem tem batismo, não é? Então, isso é cultura. A cultura que já existia antes de você nascer, da sua família, do meio onde você nascerá. A língua que você vai falar é cultura. O alimento, a maneira de produzi-lo é a cultura daquela região, daquela família, daquele núcleo. E assim após a morte. Tem tribos que após a morte vão enterrar sentados, vão enterrar em pé, outros vão colocar em caixão, outros vão queimar. Isso é cultura também. A maneira como você se relaciona, tem lugares onde você tem 4 mulheres, não é um lugar onde você está, Silvia. Então, aqui você vai ter uma, por vez. Aqui, é assim que funciona. Cuidado, Silvia. Mas tudo isso são criações humanas, né? A maneira de conviver, isso é cultura. Isso. A arte é uma outra esfera que faz parte da cultura, assim como o entretenimento também é uma outra coisa. Vamos entreter para passar um bom tempo. O entretenimento, ele é evento. Ele é um evento, ele tem início, meio e fim, ele é pontual, historicamente pontual. Nem sempre o entretenimento é cultural, nem sempre. Nem sempre. É mais uma distração para ser um passatempo. E essa é a função e está tudo bem. Ele também deve existir. É por isso que eu digo. Mas por que eu estou levantando essa discussão? Porque você promover um entretenimento não quer dizer que você está fazendo cultura. É aí que eu quero chegar. Nem sempre uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Mas às vezes uma pode estar dentro da outra. Dependendo de como está sendo aquele contexto. Sim. Né? E outro dia eu escutei uma... eu me fugiu agora a frase aqui que eu estava querendo lembrar. Mas enfim. Da diferença entre a cultura e o entretenimento, porque tem assim, o que chamam também de massa. O que acontece? Não é que não possa ser feito. Eu compreendo que para uma secretaria é mais fácil, mais rápido, mais viável e aparece mais um evento de entretenimento, tá? Não é por isso que você só vai fazer isso. Como que seria pensar a cultura para uma cidade? Você tem que pensar na formação.
você tem que pensar na circulação de ideias, entende? Essa capacitação constante. Você tem que valorizar naquele lugar onde, sem o poder do poder público, né, do governo, dos recursos públicos, aquela manifestação ela tem dificuldade de se manter. É esse o olhar também, sabe? E ela é importante porque ela forma a identidade daquele lugar. Ela forma a identidade daquela região, daquela comunidade, né? Como vamos ver ali a comunidade ribeirinha. É a comunidade ribeirinha que vive ali do rio, da peça, a cultura está ligada ali, toda ela, toda ela. Você simplesmente retirar esse pessoal e acreditar que colocando dentro de prédios verticais, eles serão felizes da mesma maneira, está resolvido o problema? Não está. Às vezes você criou mais um, né? Com certeza cria. Então, o que acontece? Pensar a cultura é pensar relações. Não é? Isso tem que ser estudado, tem que ter um olhar carinhoso, um olhar humano, no tempo. Entende? É esse cuidado que a gente precisa ter, que eu sinto que às vezes falta. Sinto. Interessante. A tua... Tu me mostrou Tu tá me mostrando certas coisas. Lado, né? Porque você pensar onde que você caminhou. A minha mãe e meu pai faleceram idosos e eu lamentei muito vendo a minha mãe já idosa, não havia onde levá-la. Sabe, para um passeio ela ficava em casa, parecia que já estava enterrada antes mesmo de morrer. Um lugar que fosse agradável, para ela encontrar com outras pessoas, ou só para admirar a natureza, coisas assim, sabe? Eu sinto falta disso na cidade. E também lugares de boa convivência, e isso também é cultural. Se você está num lugar assim agradável, onde dê oportunidade para vários estilos musicais, não é, para vários estilos de apresentação, várias manifestações também, poesias e tudo, e literatura, enfim, porque isso que você citou antes, dessa certa rixa, dificuldades, e tem mesmo aqui, mas e eu acho que aqui tem muito mais do que em outros lugares por onde eu já morei e vivi. Em Belo Horizonte, por exemplo, os grupos de teatro eram uma força excepcional, não deixava passar nada, todos unidos. Sabe, mexeu com um, mexeu com todos. E aqui eu não vejo isso. Tu acha que, geograficamente falando, essa questão Amazônia, Norte, Rondônia, você acha que isso dificulta o nosso... Deixa eu ver se eu consigo te explicar o que eu quero falar. Isso estigmatiza a gente, estereotipa a gente como... Porque assim, as pessoas de fora, o que eu estou querendo dizer? Elas têm um preconceito de achar que na Amazônia, porque é de Rondônia, é atrasado. Eles pensam algumas, né? É como se fosse a impressão que eles têm. Que vem do norte é algo... só tem indígena, só tem pessoas com capacidade intelectual mais limitada. Eles pensam que é algo mais atrasado, quando vem do rumo do norte, da Amazônia. Sei. Né? Uhum. E... Você acha que isso gera uma espécie de a síndrome do vira-lata, aquela coisa assim? A gente é daqui mesmo, ninguém vai notar isso diferente. E isso às vezes faz com que isso contamine o poder público e diz assim, não dá nada não, vamos apoiar o superficial e deixa quieto. Por isso, você acha que... Eu não tenho dúvida de que o processo colonialista que a nossa região sofreu deixou essa marca, infelizmente. Até agora, que nós estamos começando a abrir os olhos um pouco para os nossos valores, né? Amazônicos, de uma maneira geral. Mas foi todo um processo de colonização. Dentro dessa perspectiva pós-colonialista, fica muito evidenciado assim, o eurocentrismo, a coisa do branco, a coisa dos que vieram do sul, né, que tinham maquinário, que tinham a tecnologia, que sabiam como fazer, e vem de uma maneira muito predatória. A nossa história aqui de Rondônia e de Porto Velho é uma história de depredação, né, de exploração. É claro que isso mexe com a autoestima de um povo. E foi feito para isso também, para deixar lá no seu lugar e manter essa diferença de status.
Contudo, as novas gerações que estão vindo, elas não estão preocupadas hoje em o que o outro pensa de fora, não. Estamos aqui gostando do que estamos produzindo, do que somos, olhando para esse lugar, para essa aldeia e E a valorizando. interação tá mais fácil hoje, né? Muito mais fácil. Então, ninguém está fora do mundo hoje, né, com essa globalização. Sabe o que acontece pelo mundo inteiro e faz. E quando se dá a fazer, faz bem e às vezes melhor. Adoro quando isso acontece. Adoro quando qualquer um de nós sobressai fora, sabe? O Fabiano ganhando prêmios lá fora, Pô, que o legal, Juraci cara, nos que legal festivais. É né? extraordinário. A Grael foi minha aluna de teatro com mais de 50 anos. Ela tinha quando ela começou a fazer teatro conosco. E eu não imaginava, ninguém imaginava, porque dali 10 anos ela estava trazendo o Kikito para cá. Ela é atriz? Ela é a atriz, Ela mora logo ali. Exatamente, e ela, a Que Grael, interpretação, cara. é daquela mulher. sensacional. E eu achei legal porque foi uma coisa que muita gente se aposenta e entrega como se estivesse morrendo. Ela estava se aposentando e estava começando a vida, sabe? Como artista, como atriz, realizando um sonho. Então, eu vibro com todos os amigos que vencem aqui e lá fora mais ainda. Gosto Legal. muito. E quando tu chegou aqui, assim, só pegando um gancho meio que retrocedendo. Quando tu chegou aqui, você veio pequena, né? 9, Tá. Mas aí você fez cursos fora, né? Foi. Como era a cena aqui pra tu ter com quem trabalhar? Quando eu cheguei, quando eu voltei, né? Quando você volta ali profissional, tá, mas e agora? aham. Cadê o corpo de trabalho pra eu... Exato, porque quando eu vim pequena, tinha aqui o Grupo Água de Chocalho. Nessa época eu conheci Chuluca, conheci o Bira, conheci a Gioconda. Eu era pequena, mas já vi a apresentação deles, né, ali também, mais ou menos ali no mesmo pareado. E depois, quando eu fui para Belo Horizonte, foi a música que me levou para Belo Horizonte, o interesse pela música mineira, e acabei ficando ali em função do teatro. Como assim? Foi pela música? Porque eu ouvia as músicas de Minas. Clube da Esquina? Clube Não. da Esquina, Milton, Beto, Lô, Lopode. todo mundo ali. E aquilo me trazia uma paisagem que eu não conhecia. E eu pensava, mas quem faz essa música deve vir de um lugar muito bonito, deve haver uma maneira de ver que me interessava Atmosfera conhecer. diferente, né? Não conhecia ninguém lá e fui embora com 17. E de lá, eu ainda fiquei um tempo, eu fui para Paris, estudei em Paris um tempo, a cultura francesa, o francês. Depois eu voltei para Belo Horizonte e ali eu fiz toda a minha carreira artística. Quando eu volto para cá, já com os meus filhotes, tem um casal, em 2004, eu voltei querendo continuar o teatro e não encontrava atores nem Pois é, atrizes isso da aqui. minha faixa, não encontrava mais o E povo. tu já veio com bastante bagagem. Sim. Isso não dá uma sensação assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tanta coisa que eu sei, como é que eu vou imprimir isso aqui? Olha, Não te deu uma sensação sabe, assim? Silvio, tem uma coisa muito interessante na folha em branco. Ela te permite tudo, não é? Começar ali do jeito que você quer, né? Um pouco essa sensação, nossa, essa lenda mesmo do Eldorado, ela ainda permanece em muitas áreas aqui. Tem muito para crescer. Podemos ver isso do ponto negativo, ou podemos fazer uma bela limonada. Então eu cheguei, não tinha, eu falei, quer saber, eu vou começar a dar aula para formar o próprio elenco, que foi o que eu fiz. Eu comecei a dar aula, a Grael, um monte de gente, a Andressa, a Silvia que está aí até hoje, belíssima, abrindo curso, muita gente. Cláudio, enfim. Eu dei aula e montei um grupo nós éramos 11, com os meus alunos. Montei a Nômade, companhia teatral, e comecei a ensinar todo o processo de produção desde o início, com eles. Montamos espetáculos e ganhamos prêmios nacionais na sequência. Viajamos o Brasil inteiro com o espetáculo, depois ganhamos prêmio no Rio de Janeiro, em Manaus, vários prêmios de atuação, a melhor atriz, prêmio melhor ator revelação, melhor espetáculo. Nós fomos o único grupo escolhido da região norte para comemorar os 100 anos de Nelson Rodrigues no Rio de Janeiro, na terra do Nelson Rodrigues. E foi muito bacana. E foi com esses alunos, tá? Que tinha gente que nunca tinha andado de avião, tinha gente que não conhecia o mar, sabe? Foi uma história belíssima. Depois fizemos o cabaré aqui, que também deu bastante público, foi um sucesso também, enfim. Foi bem bacana. Eu acabei criando
as condições para continuar trabalhando. Hoje tem um monte de gente, graças a Deus. Tem a faculdade, né? E eu acho isso interessante porque você não se deixou, no caso aí, vencer pela situação. Sem dúvida. Você foi para cima e construiu o que você viu que não tinha. Exatamente. Não deixa de ser uma atitude, Sim. né, assim, desbravadora. Com certeza. É por essa razão que eu falo que nós somos artistas, é como respirar mesmo. Se não tiver lei de incentivo, olha, esse meu livro, depois posso até falar dele, é uma produção independente. Não tem lei de incentivo, nem por isso nós vamos deixar de criar. Sabe? Se não tiverem agindo da maneira correta, que às vezes acontece, da gente não ser atendido como gostaríamos, você fala enquanto artistas, né? Não vamos deixar de fazer, não vamos deixar de ser artistas por isso, não é? Vai ser sofrido, mas nós vamos continuar. Mas vamos aproveitar que você falou assim, você citou aqui agora, do que se trata. Então, eu já escrevia para teatro, né? O Insensato Turista. Jória Lima. É uma raia? É uma raia. Uma raia de... Eu escrevia já dramaturgia há mais tempo, né? Escrevi em Belo Horizonte muitas peças que foram apresentadas lá, de sucesso mesmo, foi muito legal. Quando eu cheguei aqui, além de ensinar as pessoas a fazer o teatro que eu queria trocar com eles, né? Eu escrevi o Filhas da Mata, que também foi um sucesso, também uma premiação nacional. E continuei escrevendo dramaturgia. Tem um pessoal daqui que participou, né? Claro, Filhas da Mata foi Bira, teve a Gilca estava também. Foi maravilhoso, viajamos um monte. Eu estou até em busca dos registros dessa viagem, que foi incrível, o Brasil inteiro. E eu gostei muito e continuei escrevendo. Depois disso, quando eu fiz o mestrado, eu publiquei a minha pesquisa de mestrado. Assim, não publiquei fisicamente, mas coloquei como digital. Essa pesquisa foi muito legal. De uma história regional, um fato que aconteceu. Gostei e continuei. Aí comecei a escrever roteiro, ainda não tenho nenhum realizado, continuo escrevendo. E o Insensato Turista foi um conto também, um conto mais estendido, que eu comecei a escrever, uma ficção, que me deu muito prazer, muita satisfação mesmo, foi bem bacana o processo todo. E aí foi selecionado, eu tive a publicação, ganhei a publicação dele, tá tudo certo. E a raia? Ou tem que ler? Eu não quero que dê um spoiler. Exatamente. Fábio, olha, essa raia... que chama atenção. Tá aí uma coisa que o leitor que vê a primeira vez dá vontade de pegar uma raia. Instigante, né? Isso chama para querer abrir o livro. E foi escolher a raia, eu ainda tinha ali, pensei numa outra opção, mas eu falei, não, essa raia ela tem que estar do início ao fim, porque ela acaba sendo um símbolo dessa experiência que esse protagonista passa na vida dele, do início ao fim. Acaba que ele guarda um amuleto, que foi do esporão da raia, que ele foi picado, né? Ele guarda isso como amuleto e cada vez isso vai trazendo essa memória do que ele viveu aqui, na Floresta de Fronteira. Então, traz muito das nossas histórias, algumas experiências místicas. Primeiro, o único... De ficção é o primeiro. O outro era a respeito do acidente que teve mesmo com a Aloysio Ferreira aqui, né? Onde eu falo do período da borracha e da participação de Rondônia na Segunda Guerra com a borracha. Qual o nome dele? Por detrás daquelas cartas. Esse primeiro, que aí eu faço análise... Mas aí ele já é uma narrativa de algo, ou é uma ficção dentro... Não, ele não é ficcional, ele é documental. É documental. Eu fiz uma análise de cartas trocadas entre um piloto norte-americano que salvou a vida do governador Luiz Ferreira, quando o avião dele caiu, ficou perdido 3 dias também. Tem essa coisa com avião e florestas, sabe? Eu tenho aí realmente uma... Alguém me perguntou, eu falei, olha, é verdade. Estava presente ali, está presente nesse também. Tu citou ainda agora, em algum momento você falou sobre política pública, não sei se foi... Esse não tem. Não, né? Não. Mas assim, entrando esse agora... é independente. E onde é que encontra o livro? Olha, comigo ou pela editora, entrando no meu Instagram, que é @limajoria. @limajoria. Tem lá no link da bio. Então, olha aí, ó, se você quiser... O outro também, o outro livro. Não, o outro eu vou publicar, passado um tempo, né, por questões contratuais, eu espero esse passar um pouquinho, aí depois eu publico o próximo. Então, ó,
Lima Jória, né? @Lima Jória, Instagram, se você quiser adquirir o Insensato Turista, de autoria dela, através de lá você entra em contato, né? Isso, pode até entrar em contato comigo direto, porque eu tenho aqui alguns exemplares, senão eu tenho que aguardar a editora mandar de São Paulo. Né? Entendi. Tá, agora indo para a questão de políticas públicas, Leodir Blanc, Paulo Gustavo, esses incentivos que a pandemia acabou trazendo de bom, digamos assim, né? Que, infelizmente, foi preciso uma pandemia para olharem dessa forma para a cultura, né? Para o setor cultural. Há males, de uma certa forma, que vieram para o bem, né? No meu caso, eu tive, assim como várias pessoas, nada compensa o que eu perdi na pandemia, que foi meu pai, né? Sem dúvida. Mas eu confesso que essas leis de incentivo, no caso Aldir Blanc, que foi aqui que saiu primeiro, né, eu consegui imprimir 2 trabalhos meus. Legal. Né, fiz 2 álbuns. Eu lembro. Inclusive, o álbum que meu pai gravou no ano que ele faleceu foi por um edital da Aldir Blanc. Verdade. E ele gravou o disco quando nós íamos começar a produção para o lançamento, para o show de lançamento. Foi quando ele adoeceu. Literalmente, no dia que nós íamos nos reunir para começar já a formatação de como seria o show, ele falou: eu não tô bem, meu filho, vamos marcar para outro dia. E já era o Covid que viria a ceifar, né? Então, assim, sobre essa... Acontece, infelizmente não foi só comigo, foi com várias pessoas, não sei se você teve alguém na família, mas enfim. E aí vieram esses incentivos, né? Sim. O que você acha enfim, o que você acha dos incentivos? Você, como uma pessoa da cultura, é algo só benéfico, sei lá, ou tem sua parte ruim, enfim? Qual é o seu ponto de vista? Olha, os editais, eles são uma ferramenta. Como toda ferramenta, depende do uso que se faz. Quem está por trás manipulando a ferramenta X. Né? Pode ser até uma arma branca, uma faca, pode virar uma arma, né? Dependendo do uso que se faz. O que eu quero dizer com isso? Assim, originalmente foi muito bacana a ideia que motivou, que fundamentou o auxílio emergencial aos artistas que normalmente trabalham com o público e não poderiam estar ali se apresentando ao público. Todo mundo sofreu muito, ali foram 2 anos, né, difíceis. Então, essa lei, a Aldir Blanc veio em bom momento. Eu fiz vários projetos para vários colegas também, fiz o meu também. E o que se esperava? Nós lutamos muito e aquilo que era um programa virou uma política pública de se perpetuar, né, por mais tempo. Foi muita luta para chegar aí, mas veja só, a primeira foi difícil num certo sentido, porque nem todos os artistas sabiam fazer projetos. Então, e nem estavam preparados para fazer prestação de contas. Então, foi assim um presente um pouco de grego, pelo tempo eu compreendo, que trouxe, mas não preparou. Não foi preparou nem os gestores, caixa, os prefeitos não sabiam, muitos prefeitos se negaram a trabalhar com aquele recurso, devolver o dinheiro, porque mas é assim, aconteceu, enfim. Vamos corrigir o passo então, vamos fazer esse retorno. Já no segundo, quem não sabia fazer projeto, procurou quem soubesse, foi aí que foram surgindo as pessoas que faziam projetos. Assim, eu, como outros colegas ali, que já tinham mais habilidade com isso. E também já querendo ou não, já é um mercado dentro desse incentivo, né? Que nasceu, que Exatamente. Cresceu, passou a ser visto, então, como a possibilidade de remuneração do projetista, que antes não se entendia nem isso, né? Porque com isso, aquelas pessoas que são artistas, que tem todo artista, ele tem que brilhar na arte dele. Ele não tem que ficar se debatendo com contas na área de prestação, é difícil, ele tem que estar né? com a cabeça limpa. Não são todos que conseguem. Né? Então, aqueles que não conseguiam, por essa razão, a gente apoiava, entrava, fizeram, muita gente fez, foi bacana, então deu acesso, ótimo. Já observamos a partir daí, na próxima lei Paulo Gustavo também, que começaram a surgir artistas da noite para o dia. Pululavam de artista, parecia grama.
Aí você fala assim, ué, mas o trem era para ajudar o artista que estava parado, esse artista aqui saiu de onde? Começou ontem, né? Então ele não estava naquela linha de frente. E outros que nem artistas são, empresas. Do nada. O que eu quero dizer é que começou novamente a ser usado de uma maneira que é perigosa. Tem dinheiro, começa a atrair um monte de gente. Então, no meio tinha de tudo. Tinha artista recente, tinha laranja, tinha gente que tinha tudo. Você falou numa coisa que eu nunca tinha falado, mas eu já tinha pensado nisso. Nunca tinha discutido isso com alguém. Né? Mas isso que você está falando agora está caindo na minha ficha. Muitas pessoas que eu nunca tinha visto na cena, pronto, tá aí é interessante. Agora, veja bem, para não ser também aquela coisa de muito corporativista, nós defendemos, então, que fizesse o edital que amparasse as pessoas que estão iniciando há um ano, porque outras que já estão há mais tempo, que são as que sofreram efetivamente, como nós, que não tínhamos mercado, não é? E, enfim, teve muitos atropelos, teve um problema mesmo de gestão, não havia, o Estado não estava preparado, o município, com uma equipe que tivesse competência para realizar, era tudo muito novo. Então foi aos atropelos. Né? Eu espero que agora possa melhorar, apesar de que, mesmo já tendo sido feito 1, 2, 3, esse último até hoje não saiu. Nós passamos, foi 1 ano e meio sem edital. E agora tem o próximo a sair, que é a próxima Aldir Blanc, né? A PNAB, e o prazo está passando e o município não está executando. Porque é pouca gente, porque mudou secretário, etc. Mas não há aí uma novidade, já não é a primeira edição. Não é algo que eu posso dizer que é novo, a gente ainda não... Então, eu falo assim que falta essa habilidade, isso é ser prejuízo de morte. Eu conheci artistas colegas que morreram depois, não teve condição de... Morreu. Isso aqui é coisa mais grave do que isso. Ninguém olha com esse olhar, sabe? E uma coisa também, não me referindo, aí eu já sou até um pouco leigo, eu não sei. Eu não sei se isso acontece, se pode acontecer por ser uma lei de incentivo, que o dinheiro, a verba já vem direcionada para aquilo, né? Mas uma coisa também com relação à cultura, aos recursos que vêm para a cultura. Quando há um contingenciamento que precisa se tirar de algum lugar, geralmente o primeiro que eles vêm... Na área da cultura, né? A cultura é tipo assim, pode ficar para depois. Não, depois a gente resolve. Muitas vezes, a cultura ela tem essa... Ela é meio marginalizada nesse sentido. É tipo, não precisa tanto. Ou então as pessoas veem, para que esse dinheiro todo para a cultura? Isso assim me deixa... Mas quando você quer levar a sua amada para dar uma volta, um teatro... Você vai procurar o teatro, vai procurar um show musical. Vai ver um filme, né? Tá entendendo? Ver e as pessoas não pensam o que está por trás, né? Exatamente. Quem está produzindo isso é um artista, né? Vários. E eu acho assim, que por exemplo, no caso da música, eu tô ali em cima do palco como artista, mas o que tá movimentando para que tenha aquele show ali, tô falando assim num ponto bem específico. Sim. O técnico de som, o hold, o pessoal que monta... Toda uma cadeia de produção. Monta o palco. Nas festas juninas, por exemplo, na área folclore, aqueles vestidos, as costureiras, assim, enfim. O que aconteceu, Silvio, no final das contas? Aconteceu que, para se fazer importante e respeitada, a cultura teve que começar a lançar mão de um argumento econômico, como valor econômico. Por isso a gente fala hoje, defende a verdade, que movimenta mesmo o mercado, e são milhões, 7,5 me parece, bilhões no país inteiro, enfim, é um movimento importante, econômico, mas esse não é o principal papel da cultura. Eu gosto de falar do seu papel simbólico, desse campo simbólico. Por quê? Está ligado ao que nós temos de mais humano e essencial. Durante todo o processo de pandemia, todo mundo se socorreu de alguma coisa assim, que vinha da arte. E depois vem discutir que não tem valor, está totalmente associado a uma saúde, a saúde mental, a saúde espiritual do ser humano, a saúde da sociedade.
Essa visão que eu defendo sempre, mais do que a econômica. Perdão. Não entendi. A econômica é consequência natural de qualquer ofício, qualquer ele. E no caso, a Aldir Blanc, ela é mais para... Como é que eu vou dizer? A Paulo Gustavo, ela é mais audiovisual, né? Mais 75% audiovisual, E a Aldir Aldir Blanc, Blanc ela é mais geral. É mais abrangente no termos de artes. Mas assim, você fez uma pergunta anteriormente, uma colocação, eu queria deixar claro. O recurso que vem através dessas leis, não, esses não podem ser alocados para outra, não. Nada, né? Não. Dentro do orçamento do município, poderia, outro orçamento, não é? Se não tiver já empenhado, vinculado, mas esse daí não tem perigo, não. Tem perigo do gestor ser até processado se não usar. Isso. Só que ninguém faz, ninguém denuncia. Não é? Existe esse lado, e eu não sei se eu gostaria de falar isso, mas já vou falar, que é o lado um pouco do artista que fica refém, não é? Ele se sente refém, ele tem medo de denunciar muitas vezes, sabe? E com isso cria um laço para si próprio que vai pegá-lo ali na frente. Isso aconteceu na lei com muita evidência. Ninguém queria denunciar as falhas do governo. No final ficou todo mundo desesperado porque não saía o recurso até o último momento, né? Nesse caso, Jória, eu tô tendo uma aula aqui contigo. Meu Deus, vamos lá. Enfim, eu não sei se você vai saber responder, mas quando, vamos supor, suposição, da pessoa, chegou ali 500 mil, vou ser bem metafórico, vou jogar um valor baixo para não parecer que eu tô falando, porque, claro que são milhões para Aldir Blanc, né, Paulo Gustavo. 500 mil. Se inscreveram projetos que no total deu 300. Né? Esse dinheiro que sobra, ele é alocado para outra, ou tipo, abre um outro edital, sei lá, ele volta, e se ele volta, isso é prejudicial para uma próxima edição? Sem dúvida nenhuma. Ele volta para o Caixa Único do Governo Federal e o que... Mas veja bem, antes de... Mas ele não foi deixado disso. Apenas não se inscreveram tantos projetos. Tipo assim, é meio que não foi bem que... Não foram aprovados. Só se inscreveram o tanto que deu ali, aquele 300 mil e sobrou 200. Não foi meio que... Na realidade, vamos lá, são várias etapas aqui, várias camadas, que é interessante observar. O número de inscrições foi... ínfimo. Não, foi bom, seria o suficiente. Teve gente que não entrou. O meu projeto, no último meu projeto não entrou. Não foi mais de 1 ou 2 projetos que não foram aprovados, que nota 0. 0? Isso, senhor. Projetista, Fabiano, que ganhou 3 quiquitos após que não foi aprovado. Rita, não foi aprovado. Muita gente boa. Que conhece, que faz projetos para os outros, faz para si mesmo, desenvolve trabalhos há anos, há décadas, que tem história, não foram aprovados. As justificativas são dignas de uma comédia, mas ainda não a escrevi. Porque tem de tudo. Você já ganhou o prêmio em outra lei, em outra edição, então não vai ganhar nessa. Faz sentido isso para você? Esse tipo de justificativa teve. Então teve muita gente inscrita, contudo, nem todos passam, são aprovados, não é? Aprovados por quem? Por uma curadoria. Quem é esse corpo de curadores? Em certa ocasião foram funcionários mesmo da Casa Municipal. Funcionários, não foram artistas. O curador tem que ser um especialista. Ele precisa conhecer tem que ter know-how para aquilo, seriedade, para poder analisar. Não é? O fato é que recurso voltou, sendo que muita gente, e boa, não foram aprovados. Não falo só por mim, não, porque já fui outro, está tudo certo, minha vida vai seguindo. Mas eu fico, assim, indignada porque eu não encontro outra justificativa, a não ser, em alguns casos, até perseguição política mesmo, porque nós lutamos muito, uma massa aí, até que isso tudo se tornasse o que é hoje, né, programa. Então, fica muito visado também, né, temos essa consciência. Mas eu não posso afirmar, mas há algumas coincidências, vamos dizer, nesse sentido. E, então, o recurso que não é todo utilizado,
ele volta para a Caixa, conta única do governo federal, ainda dentro dessa mesma seara da cultura, mas o que vai entender? O governo federal vai olhar para Porto Velho ou para Rondônia e vai dizer, olha, veja bem, só executaram 3% daquele recurso. Então não precisa tanto mais. É porque não precisa. Não tem um número grandioso de artistas. Não é? Esse dinheiro pode ir lá para São Paulo, para Porto Alegre, que tem um número maior, que precisa, uma demanda maior, vamos dizer assim. Vamos redistribuir da próxima vez com mais equidade. Então, se aqui não usou, é porque não precisou. Esse que é o lado negativo. Esse é o entendimento. E não usou muitas vezes por incompetência do próprio governo, que demorou, que contratou mal a empresa, que contratou mal a empresa que era de fora para poder gerir os recursos aqui. Enfim, tudo que a gente vê e acompanha. Muito, tem 90% aí de responsabilidade do governo. E você falou uma coisa ainda agora, que quando teve a primeira... Logo que lançaram a lei, que foi uma correria, foi pra gente, pra nós artistas, foi, caramba, uma oportunidade de eu executar um projeto que eu tanto sonhava, um trabalho mais elaborado e tal. E foi uma selva, no sentido, escreve projeto, será que é assim, será que não é? Como é que faz, como é que não faz? Exatamente. E aquele período de pandemia que a gente não podia estar se comunicando muito, era por ligação e faz aqui e tal. Inclusive, o meu produtor era o... Eu não sei como é que diz o nome da pessoa que escreve a captação, era o Judilson. Sim, já faleceu, né? Faleceu durante o processo, a nossa produção. Né? E ele, acho que ele faleceu em maio ou em junho. Né? E aquele ano, em 21, quando eu gravei o meu álbum chamado A Remada Continua, é um dos álbuns que eu gravei um A Remada Continua e O Som que Vem do Norte, parte 2, que é um só de boi bumbá. E meu pai gravou o samba dele, né? E o que me pegou, que eu acho que seria legal se tivesse capacitações, eu sei dizer, a prestação de conta. Sim. Isso para quem não é do traçado, que mexe com isso, isso me amedrontava de um jeito. Sim, certo. Porque eu não consegui cumprir meu prazo, eu adoeci em fevereiro. Eu lembro. E fiquei muito ruim, e meu trabalho era um álbum, era cantar. A minha coisa é cantar. A minha arte, no caso. E eu tinha que gravar um álbum. Então, eu adoeci em fevereiro. Fiquei mal, eu só consegui. Em abril, que eu comecei a melhorar, era o prazo que eu tinha para entregar. Então, quando eu tinha que estar entregando, eu ainda estava me recuperando para começar a colocar a voz guia, começar a produção de fato. E é o seu instrumento, é a sua voz, né? E você estava doente ali. E aí, o que acontecia? O meu medo era a prestação de conta. Era eu não entregar no prazo. Veja bem, eu entregando no prazo, porque quem escreveu fui eu. Eu entregando no prazo, já é difícil fazer a prestação de contas. Você imagina você... Com qualquer interveniência. E aí uma prestação de conta justificando o atraso. Sim. Então já foi pesado para cima de mim. Então eu passei o ano todinho. Mas na época era o... Da Sejusel. Não estou lembrando agora o nome dele. Robson, não. Não. Jobson, né? Acho que era Jobson. Isso, era o Jobson. Mesmo. Fui com ele pessoalmente. Expliquei minha situação. Falei, cara, aconteceu isso. Eu não tinha... Tá aqui o produto. Só que eu tô atrasando a prestação. Mas isso foi muito comum e é muito comum. A questão que digo é que não houve nenhuma preparação. Veja bem, Porque não é só incentivo, tá aí o dinheiro. Não. Tem que ter tem que ter uma capacitação, um suporte. Eu, como tinha mais de 10 anos ali de Tribunal de Contas, já trabalhava com isso, né? Com análise de contas e tudo, eu ofereci oficinas, eu fui na secretaria, eu fui na Aron, eu queria oferecer oficinas para os municípios, sabe? Para os artistas, como a gente se reúne para fazer isso. Treinei com os técnicos da fundação, foi muito bacana. Me sentei, o que precisa, vamos fazer isso junto, vamos construir junto. Então, foi um movimento muito grande. Eu sempre estive nesse background, dando o apoio que podia dar, pela responsabilidade civil que é, não é? E com nossos pares e com o recurso público também. Mas sinto que
Foi muito positivo, foi muito legal, não me arrependo de ter feito. Estou aí, sempre estou prestando ali um apoio quando alguém precisa, né? Que os artistas geralmente pedem esse socorro. Mas me sinto um pouco frustrada, na verdade, com o caminho que isso tomou, sabe? Esse caminho de. Eu não sei qual é o nome que se daria, da politização do edital, sabe? Ou da editalização da cultura. Ficou uma coisa assim, sabe, muito a serviço. Quando você está trabalhando com recursos públicos, você está à mercê, então, do que o próprio governo determina. E isso é um pouco perigoso, pode ser um pouco limitante. Pode ser também assim, uma forma de manipulação. Então, cara, a gente foi muito enrolado até o último momento. E nesse período, ninguém fez nada. Porque ficou esperando. Não é? É uma promessa vã. Isso é uma manipulação cruel, acho cruel, sabe? Aí eu saí um pouco fora dela para poder fazer o meu trabalho mais independente. E já aconteceu, Jória. Depois eu vou te falar nos bastidores. Eu não vou falar aqui não, mas conversa de bastidor, vamos dizer assim, né? Já aconteceram coisas que me chocaram nas entrelinhas de você ver uma certa, como é que eu vou dizer, manipulação, de você ter um poder e aquilo você usar da forma que você quer, muitas vezes para atingir alguém, porque você tem o poder. E infelizmente, em alguns casos, né, eu também tenho essa opinião com relação, eu sou meio também crítico da própria classe. Sim. Eu acredito que nós também não podemos. Eu sei que é difícil, não é fácil você executar um projeto que você tem em mente, ainda mais quando ele é grande, exige um certo custo, mas também eu acho assim, às vezes você também só esperar um edital, nós também temos outras formas, muitas vezes, de executar o que a gente quer, um patrocínio privado. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou querendo dizer assim, que os editais, às vezes, eles são muito, muito esperados. Eu já falei isso para até grupos a que eu pertenço mesmo. Por exemplo, nós temos sei lá, eu não quero usar um exemplo para não parecer que eu estou direcionando. Vamos supor que eu seja de uma classe ali musical onde tem várias bandas, né? Eu acho que essas bandas também devem, às vezes, promover um evento, fazer algo que arrecade coisas para Então, também. é que isso vai tomando uma certa feição, né? Antigamente você podia, e era o que existia, ir atrás do patrocínio privado, saía todo mundo com o seu projeto atrás dos empresários, pelo menos assim que funcionava também em Belo Horizonte. Ia convencer, coloca a sua marca, troca a sua imagem. Essa fase acabou, ela acabou. Os empresários não têm mais esse interesse. Depois entra a Lei Rouanet, dando o incentivo fiscal, aí também com todo um direcionamento já para aqueles grupos de grande renome, né, que traz um retorno à marca muito grande. Então a discussão passou a ser marca, sabe, passou a ser apenas essa questão. E os pequenos não sofrem com isso? Totalmente. Porque enquanto empresa, vamos supor, ela vai preferir algo que dê visibilidade, um artista que já seja grande, que o marketing tenha o Silvinho que está ali começando, gravando exatamente. um trabalho e pequeno. Aí é onde entra a mão do Estado, o Estado de uma maneira geral, quer dizer, um ente político que vai olhar para essa sociedade e vai fazer uma redistribuição que não deixe desamparados aqueles que efetivamente se alimentam, vivem da produção artística e cultural. Não é? Ele precisa trazer. Isso seria através de uma distribuição, como, por exemplo, esses editais, essa lei, essa deveria ser a visão. Mas veja que na execução ela muda de feitio. Na execução ela muda de feitio porque está sendo mal executada, porque é uma curadoria não preparada, muitas vezes, não consegue reconhecer, não conhece seus pares, né?
porque não é da área, coisas desse tipo, uma divisão injusta, enfim, tem que ter muito conhecimento e muita vontade política também para a coisa acontecer de maneira satisfatória. E pensar também que isso tudo é uma forma da sociedade ter acesso, sabe? Ter acesso a uma boa música, ter acesso a melodias, ter acesso às cores das artes plásticas, à literatura, né? Trabalhando com a sua imaginação, um bom filme. Hoje eu vejo que os artistas não se sentam para discutir mais sobre o que criar, que linguagem, sabe? Que mundo nós queremos, como era antes, Lapidar sabe? Lapidar o trabalho. Agora, gente, qual é o prazo que a gente tem? Qual é o prazo que tem para receber o recurso? Qual é o prazo de execução e prestação de que nota? A conversa mudou completamente. Hoje não dá muito tempo, sabe? Tem que atender o que o edital pede, o tempo é curto, o edital um pouco que limita as determinadas ideologias. Aqui é perigoso dizer, mas vou dizer. A gente sabe que há uma tendência a pessoa ter determinada raça ou direcionamento e opção sexual, ou né, ser mulher, né, enfim, para que haja toda uma correção histórica, acaba que há também junto com isso, estou dando um exemplo, tá, Silvia? Mas tem várias formas de manipulação. Acaba sendo uma forma de você fazer isso para ganhar o edital. É isso que eu quero dizer. Então, se na minha equipe, se eu tiver uma pessoa portadora de deficiência, se eu tiver uma pessoa negra, se eu tiver uma malícia, isso... né? No uso dessas... eu vou pontuar mais. Cara, isso é muito diferente nossa, esse artista aqui é espetacular. Por acaso é negro. Mas é a qualidade vocal que eu estou buscando aqui. A qualidade da arte que eu ele, falei, que ele olha, faz, né? entende assim... É verdade. Então, assim, é uma faca de dois gumes, sabe? É muito difícil, porque pode estar cortando a própria carne na medida... Mesmo quando eu falo isso, e sei que vou enfrentar os haters em razão de estar falando isso, mas eu não estou depondo contra nenhuma dessas minorias, sabe? Nem depondo contra toda a política que possa ser para uma correção histórica que de fato deve haver. Mas nós, artistas, que temos que tomar cuidado de não esvaziarmos o nosso discurso só para atender uma política, de não esvaziar nosso discurso só para atender editais, entende? Os critérios do edital. É preciso que nós olhemos para isso também com arte, sem perder a poesia dessa construção, entende? Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Sem olhar, participar do processo, digamos, seletivo, sem objetificar uma classe porque ela vai ter uma vantagem. Então porque acaba que eu vou te dizer, porque exato, tem mais facilidade de entrar. E vou te dizer que acaba que esteticamente, posso estar equivocada, mas esteticamente as produções serão muito semelhantes, elas vão gerar muito em torno de temas comuns, sabe? E eu acho que isso tudo, ao invés de amplificar, empobrece também, sabe? É um risco, a gente só vai ver isso ao longo do tempo. Está muito cedo para afirmar, muito cedo para falar, mas é uma sensação que eu tenho, uma sensação nítida, uma sensação clara de que virou um negócio, sabe? E esse negócio acaba nos afastando daquilo que é a nossa essência criativa, penso eu. E tem um ponto também, Jória, que muitas vezes, por ser verba oriunda de um edital que eu ganhei, existe isso também. Eu já passei por isso. Alguns profissionais, eles já meio que cobram um pouco acima, porque eles sabem que eu tenho verba para aquilo. Sim. Você tá entendendo? Sim. Então, às vezes, algo que seria um valor X, ele cobra 2X, porque ele sabe que aquilo não está saindo do meu bolso, é uma verba que eu tenho, digamos, à vontade para fazer aquilo. Então, assim, tem umas malícias também no meio do processo que também são bem chatas. Assim, né? Voltando àquela questão, a ferramenta depende de quem a utiliza, quem está por trás, né? Porque a malícia humana ela vai estar sempre, e aonde há recurso, e muito recurso, como houve, meu Deus, aparecem aproveitadores, usurpadores, aparece de tudo. É exatamente como
aquele farelinho lá que se joga pro peixe, a isca, né? Todo mundo corre. Como é que é meu pirão? Pouca farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Você joga ali. E aí, os peixes maiores engolem mesmo. Dificilmente sai uma trairinha feliz. Jora, é verdade. Agora, assim, só uma pergunta mesmo de quem quer saber como funciona, né? Uma pergunta é até complicado eu falar, porque eu sou do meio, né? Okay. Perguntar sobre a Lei Rouanet. Como funciona a Lei Rouanet? Uma pergunta bem mesmo de quem não sabe. Eu vou ser bem sincero. Sim. A Lei Rouanet, ela vai o quê? Eu vou, é uma empresa que vai me apoiar e por causa disso ela vai ser aliviada do imposto de renda? É uma coisa muito louca, né? Porque quando querem demonizar o artista, falam Lei Rouanet. Na verdade, eu sei muita o superficial, gente não sabe. Né? Muita gente não sabe. Algumas pessoas podem ser a mesma dúvida que eu, né? Com certeza. A gente vê muito isso. Eu vejo pelos comentários em redes sociais no Brasil inteiro. Que só fala, porque não sei o que é Lei Rouanet, porque está recebendo dinheiro público da Lei Rouanet e demonizam os artistas. Não entende de fato como acontece. Ela começou, na verdade, com a Lei Sarney, sabe? Chamava Lei Sarney. Foi o Sarney que criou ali uma primeira lei que depois foi se transformar depois na Lei Rouanet, recebeu o nome lá desse outro, do poder público, né? Dessa outra pessoa que trabalhou ali no Ministério. E justamente de que maneira e o que ela visava? Era até interessante essa política inicialmente. Ela visava, naquele momento difícil da economia, de dar uma possibilidade para que o artista pudesse buscar esse incentivo junto à iniciativa privada. Então, de que modo? Apresenta o projeto, é cadastrado, esse projeto lá é aprovado, a nível de Brasília, no Distrito Federal, é aprovado, e aí eles dão essa aprovação para você ir com o seu projeto atrás da iniciativa privada, dizendo, olha, tem um tal projeto, se quiser associar a sua marca, associe, de que modo? Você, ao invés de pagar tantos por cento do imposto, né, para o governo federal, parte desse imposto você direciona para o projeto daqui. Eu fui aprovado, eu tenho esse cadastro, você pode passar para mim, pessoa jurídica, e pronto. E era assim que funcionava. E o que acontece? Aqui na região norte não era muito utilizado, né, ao longo desse período, porque tinha um retorno melhor quando era apresentado para as indústrias, porque eram grandes valores, né, de um imposto de renda muito, muito alto, impostos muito altos, então o que retornava também para as companhias, eram grandes companhias, depois também para o cinema. E isso acabou ficando somente para fomento dos grandes nomes. Porque já na fase seguinte, todas as empresas, as marcas queriam estar associadas ao grande marketing, né? O marketing de massa. É onde o produtor menor não tinha tanta chance. Não tinha tanta chance, não buscava tanto, né? Agora isso está sendo repensado, tem a Lei Rouanet para a Amazônia, né? Alguns artistas já nós participam, felizmente, com isso, mas ainda são poucos. Mas o fato é que não tira diretamente nenhum outro recurso público. A pessoa tem que ir atrás, o empresário tem que concordar, não é querer participar e associar a sua marca ao projeto. É assim que funciona. Eu confesso é uma renúncia fiscal e incentivo. É como eu falei, eu sei da existência, sei do mecanismo, mas nunca eu sabe, por exemplo, eu achava, olha a minha cabeça. Eu mesmo nunca usei, na verdade. Olha a minha cabeça. Eu achava que eu ia... Quando a gente não sabe. Minha mãe disse que quem não sabe é como quem não vê, né? Eu achava que eu ia numa empresa, assim, diretamente. E lá, ó, eu tenho esse projeto, enfim, aí se ele resolvesse me apoiar, aí na hora da declaração dele, ele dizia que estava apoiando a cultura, e ali aquilo, com algumas comprovações, que era como se fosse a minha prestação de conta, ele ia colocar dentro do documento dele. Entendi. Eu achava que era algo mais ou menos assim. Não, em primeiro lugar é você que tem que receber essa aprovação, né, esse cadastro, porque, de fato, aquele valor, há um teto, né, do qual o governo pode abrir mão. Há um teto. Abrir mão em que sentido? Ele direciona, não, quero que vá para a cultura, ao invés de vir para nós, né? Esse valor vai ser destinado para a cultura, ao final das contas. Que valor? Tantos por cento do imposto que essa empresa, e até a pessoa física também pode participar. Acho que é de 3% a 6%. Então, não é tão considerável assim, né, para alguns projetos.
Mas é interessante. Por que que é difícil? Porque você também tem um prazo para isso. E durante esse processo, você, se for muito pequeno o percentual, você tem que ir atrás de várias empresas até chegar no montante do seu projeto. E como você tem prazo, se você não chegar até lá, você não consegue realizar. Você vai ter que ou abrir mão disso ou complementar de outro modo. Entendi. Então, é burocrático. Quando você tem uma grande indústria, por exemplo, ou sei lá, as usinas, não sei quem que tem participado aqui, os nomes atuais, uma única empresa já pode abarcar o teu projeto inteiro, que se torna mais interessante. Você consegue cumprir prazo com recurso e executar conforme o plano de trabalho. Entendi. E é interessante também, né, a gente citar que existem, independente de Aldir Blanc, Paulo Gustavo, Lei Rouanet, alguns outros editais que também... algumas empresas que lançam editais, como o Itaú, por exemplo. Tem Itaú, tem Votorantim, tem muitas empresas. Natura a Natura. Lançam os editais legais. Tem que buscar. Tem outras fontes, sim, sem dúvida. Então, assim, existe, pessoal, muitas outras fontes também, não que sejam simples, né? Mas também que são outras alternativas, né, que se tem para estar captando recursos e de repente executar uma ideia que você tem. Sem dúvida. E assim, Jória, eu queria te agradecer, estamos chegando ao final aqui do nosso Pode Blá. Pode Blá. Como eu falei no início, né, é uma honra receber você aqui. E eu tive uma aula, não foi bem um bate-papo. Eu tive uma aula sobre cultura, sobre a questão de gestão e sobre entendimento da cultura, né? Você expressando suas opiniões me ensina também muita coisa. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui entre a gente foi muito enriquecedor para quem está assistindo, que é o público-alvo, é justamente o pessoal da cultura. Eu queria te agradecer, cara. Imagina, eu que agradeço e assim, a partir disso que nós estamos colocando aqui, eu ficaria muito feliz de ouvir a opinião de outras pessoas, sabe? Que concordem ou principalmente que discordem, para que a gente possa ampliar esse cenário. Só não podemos deixar de falar sobre isso e realizar, porque nós viemos ao mundo para realizar, não é? É a nossa missão. Então, eu não me importo com as discordâncias, sabe? O que mais me preocupa é o silêncio. Esse eu acho que é perigosíssimo. Tem um ditado, né, do Martin Luther King, que ele fala: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Exatamente, exatamente. Foi bem oportuno isso que você falou. É exatamente isso. E consegui falar essa frase no lugar. Muito bom. Consegui incluir no contexto de verdade. Arrasou. Obrigada. Valeu, Jóia. Obrigado, viu? Valeu, mais uma meu vez. bem, Espero que você valeu. tenha curtido esse projeto Pode Blá, que é justamente essa função, né? Falar de cultura. Querido, te amo muito, viu? Muito Bom. obrigada. Obrigado pela sua presença. Ok. Valeu, pessoal. Então, esse foi o Pode Blá de hoje. Como eu sempre falo, vai lá no canal, comenta, curte, compartilha, ativa o sininho aí para sempre te mostrar os episódios novos, tá bom, pessoal? Hoje foi com a Jória Lima, esse peso da nossa cultura, né? Essa pessoa entendida, né? Profissionalmente, e uma amiga querida também. Tá bom, pessoal? Um abraço, Obrigada. até a próxima.